Se eu te dissesse que a maioria das pessoas não sabe identificar se está olhando para um crocodilo ou para um jacaré, mas que essa diferença pode significar a vida ou a morte em um ataque, você conseguiria notar a distinção em poucos segundos? Você já viu aquelas imagens de um réptil gigante saindo da água, boca aberta, cheia de dentes, e alguém diz: "Olha aquele jacaré", mas na verdade era um crocodilo, ou o contrário, e quase ninguém percebe. Só que por trás desse detalhe aparentemente simples, existe uma batalha silenciosa na natureza. Crocodilos contra jacarés. Quem é mais forte? Quem é mais rápido? E se os dois se enfrentassem de verdade, quem sairia vivo? Hoje você vai descobrir forças e fraquezas de cada um, de um jeito que, quando esse vídeo acabar, você nunca mais vai confundir esses dois monstros pré-históricos. E mais, vai conseguir imaginar com clareza quem venceria num confronto direto em diferentes cenários. Na água, em terra, à noite, na emboscada. Mas antes de decidir o campeão, a gente precisa começar pelo básico. O que afinal eles realmente são? Para começar, existe uma coisa que quase ninguém percebe. Crocodilos e jacarés não são apenas espécies diferentes. São grupos inteiros, como se fossem grandes famílias separadas dentro do mesmo clã dos crocodilianos. Crocodilos pertencem à família Crocodilidae, jacarés e caimãs à família Alligatoridae. É como comparar cães e lobos. Parecidos? Sim. Iguais? Nem de perto. Se você ainda está aqui, se prepara, porque a primeira grande diferença começa exatamente no rosto deles. E é aí que você entende como a própria cabeça desses animais já revela parte das armas e fraquezas que eles carregam. Agora, imagina a cabeça de um crocodilo vista de cima. Ela parece mais um triângulo fino, um V alongado, com um focinho mais estreito. Esse formato permite que ele penetre melhor na água, se mova com mais silêncio e tenha mais precisão na hora de atacar peixes ou outros animais na superfície. O jacaré tem um focinho mais largo, em forma de U, como se fosse uma pá poderosa. E isso muda tudo. Esse focinho arredondado do jacaré é perfeito para esmagar coisas duras, carapaças de tartarugas, ossos, crânios de presas pequenas. Ele funciona quase como um alicate de pressão, feito para destruir mais do que para cortar. É força bruta concentrada. Enquanto isso, o crocodilo, com seu focinho mais fino, tem uma mordida mais cirúrgica, mais afiada, que ajuda a agarrar presas escorregadias ou maiores. Agora imagina a cena. Um crocodilo e um jacaré lado a lado, boca aberta. No crocodilo, você vê quase todos os dentes, tanto de cima quanto de baixo, expostos como uma serra viva. No jacaré, muitos dentes de baixo ficam escondidos quando ele fecha a boca. O dente mais famoso, aquele quarto dente de baixo, no crocodilo fica claramente para fora, encaixando numa fenda da mandíbula de cima. No jacaré, esse dente some. Por que isso importa? Porque mostra que o crocodilo é mais armado, mesmo com a boca fechada, pronto para intimidar e rasgar. Mas, se você acha que a diferença para por aí, presta atenção na próxima parte. A pele desses animais não é só casca grossa. Ela é literalmente uma armadura biológica, e nela existe um segredo que pode dar uma enorme vantagem para um dos lados. Olha com atenção a pele de um crocodilo e de um jacaré. Ambos têm aquelas placas ósseas nas costas, chamadas osteodermas, uma espécie de escudo natural. Mas o crocodilo leva isso a um outro nível. As placas ósseas dele são mais numerosas, mais reforçadas e, em algumas espécies, conectadas a sistemas de vasos sanguíneos que ajudam até na regulação de temperatura. É quase como uma armadura viva que protege e ainda melhora o funcionamento do corpo. Já o jacaré também tem uma pele resistente, dura, difícil de perfurar, mas em geral um pouco menos reforçada que a dos grandes crocodilos marinhos ou do Nilo. Isso significa que, em um confronto direto, golpes na região das costas e do dorso têm menos efeito em um crocodilo gigante do que em muitos jacarés. A blindagem do crocodilo é mais completa. Por outro lado, tanto crocodilos quanto jacarés têm um ponto fraco: a barriga. A região ventral é bem mais macia e vulnerável. Em brigas entre eles, ou em ataques de grandes felinos como onças, o objetivo é sempre virar o animal ou atacar de lado, fugir da armadura das costas para tentar atingir a parte mole. Quer um detalhe que pouca gente sabe? A sensibilidade da pele. Crocodilos têm pontinhos escuros na pele, especialmente ao redor do focinho e da boca, chamados órgãos sensoriais integumentares. Eles detectam vibrações na água com precisão absurda.
Jacarés também têm órgãos semelhantes, mas nos crocodilos, isso é mais distribuído. É quase como se o crocodilo tivesse radares na pele, que o ajudam a perceber movimentos de presas e até perigos antes de vê-los. Se você está acompanhando até aqui, agora vem uma parte curiosa. Por mais blindados que sejam, nem crocodilos nem jacarés são realmente invencíveis. E se eu te dissesse que um simples elástico em volta do focinho pode neutralizar completamente o ataque dos dois? Isso nos leva ao próximo ponto: a força da mordida. Aqui, a disputa fica séria. Por muitos anos, pesquisadores mediram a força da mordida de vários animais. E adivinha quem está no topo da lista? Crocodilo do Nilo, crocodilo de água salgada. A força da mordida deles pode passar de 3.000 quilos por centímetro quadrado. Em algumas estimativas, chega a 3.700 quilos. É como se um carro inteiro fosse apoiado na sua mão. Jacarés também têm mordidas absurdas. Um jacaré americano, por exemplo, pode passar de 2,0 quilos de força de mordida. Não é exatamente fraco. Na prática, qualquer um dos dois, se te pegar, vai esmagar ossos como se fossem gravetos. Mas, em comparação direta, os maiores crocodilos quase sempre vencem em força bruta de mandíbula. Agora vem a parte mais irônica. Tanto crocodilos quanto jacarés têm uma mordida de fechar incrivelmente forte, mas a força de abrir a boca é ridiculamente fraca. A musculatura é toda feita para morder e segurar, não para abrir. É por isso que, em zoológicos, muitas vezes os tratadores conseguem prender o focinho deles com fita ou com a mão, desde que posicionado corretamente, e o animal não consegue abrir. Isso não significa que é seguro, mas mostra uma fraqueza mecânica muito clara. Outra arma mortal compartilhada pelos dois é a técnica do giro da morte. Eles agarram a presa e giram com o corpo inteiro em alta velocidade dentro da água para arrancar pedaços. Essa técnica exige um pescoço forte, tronco musculoso e uma combinação de peso e agilidade. Crocodilos grandes, com seus corpos mais alongados, são mestres nisso. Jacarés também fazem, mas em geral em presas menores ou pedaços mais acessíveis. Se você está comigo até aqui, segura essa. A mordida mais forte não garante a vitória em todo o cenário. O ambiente muda totalmente quem leva vantagem. E na água, especialmente, essa batalha fica muito mais interessante. Na água, os dois parecem máquinas perfeitas, corpos hidrodinâmicos, pernas curtas, cauda musculosa e longa funcionando como um leme e um motor ao mesmo tempo. Mas pegue um crocodilo marinho, por exemplo. Ele pode ultrapassar facilmente 5 metros, às vezes chegar perto dos 6, e nadar com grande eficiência até mesmo em mar aberto. Já foram vistos cruzando grandes trechos do oceano. Jacarés, como o jacaré-açu da Amazônia e o jacaré americano, também são excelentes nadadores, mas são mais limitados a rios, lagoas, pântanos e áreas de água doce. Crocodilos têm uma vantagem enorme em ambientes de água salgada e estuários, porque possuem glândulas de sal mais eficientes na língua, que ajudam a eliminar o excesso, permitindo que vivam em ambientes onde o jacaré não sobreviveria tão bem. Na água parada ou em rios lentos, os dois são predadores de emboscada quase perfeitos. O corpo inteiro submerso, só olhos e narinas para fora. Eles podem ficar imóveis por minutos, até horas, esperando o momento certo. Nesse tipo de ambiente, quem tem vantagem? Depende da espécie, mas em geral, crocodilos tendem a ser um pouco mais agressivos e ousados. E isso pode ser tanto força quanto fraqueza. Agora, imagine um encontro hipotético. Um crocodilo do Nilo grande e um jacaré-açu de tamanho semelhante em um rio. Ambos predadores de topo, ambos acostumados a dominar seu território. Quem ataca primeiro? Provavelmente o crocodilo. Ele costuma ser mais territorial e menos tolerante. Mas em águas escuras, com baixa visibilidade, o jacaré-açu, acostumado à Amazônia, também teria seus truques. Uma diferença importante na água é o controle de profundidade e tempo de submersão. Tanto crocodilos quanto jacarés podem prender a respiração por longos períodos, 30 minutos ou mais em repouso. Em situações extremas, alguns crocodilos já chegaram a perto de 2 horas, reduzindo o metabolismo. Isso significa que eles podem esperar a presa se aproximar até o momento perfeito, quase como um sniper do reino animal. Se você acha isso impressionante, pensa no seguinte: na água, os dois são assassinos silenciosos, mas é quando eles saem dela, na terra, que as surpresas começam a aparecer. Em terra,
À primeira vista, crocodilos e jacarés parecem lentos, desengonçados, quase preguiçosos. Mas isso é aparência. Nenhum deles foi feito para correr maratonas, e sim para explosões curtas de velocidade. E nesse quesito, eles podem te pegar completamente desprevenido. Um crocodilo pode atingir de 17 a 20 km por hora em arrancadas curtas. Alguns relatos falam até de 30 km por hora, mas em trajetos muito curtos. Jacarés também chegam perto desses números. Só que existe uma pequena diferença no jeito de se locomover. Algumas espécies de crocodilos conseguem fazer um galope alto, levantando o corpo mais do chão e correndo com as pernas sob o corpo, de um jeito que lembra vagamente um mamífero. Isso dá a eles uma mobilidade melhor em certos terrenos, principalmente quando precisam percorrer distâncias maiores entre um corpo d'água e outro. Jacarés, em geral, mantêm o corpo mais próximo do chão, avançando com movimentos mais rasteiros. Isso dá estabilidade em áreas lamacentas, pântanos e margens de rios, onde eles se escondem com facilidade. Em terrenos muito secos e abertos, alguns crocodilos podem levar boa vantagem, mas aqui vem um ponto pouco discutido: resistência. Nem crocodilos nem jacarés foram feitos para perseguições prolongadas em terra. Se você for rápido e estiver a uma boa distância, correr em zigue-zague não muda muita coisa. Isso é mais mito do que verdade. O que realmente funciona é distância e tempo. Eles cansam rápido. Agora, pensa num confronto em terra firme. Um crocodilo maior, mais pesado, com uma cauda que pode funcionar como um porrete musculoso, contra um jacaré robusto com um focinho esmagador. Em terreno seco, sem água por perto, a vantagem do crocodilo pode ser maior em termos de alcance, tamanho e agressividade. Mas o jacaré, com seu corpo compacto, também consegue manobrar bem em espaços mais apertados. Se você ainda está aqui, agora vem uma das partes mais cruciais: o comportamento. Porque a batalha crocodilo versus jacaré não é só física, é também psicológica. De modo geral, crocodilos são considerados mais agressivos e imprevisíveis, principalmente espécies como o crocodilo do Nilo e o crocodilo de água salgada. Eles atacam grandes mamíferos humanos, qualquer coisa que entre no seu território em certas épocas. São verdadeiros tiranos dos rios em várias regiões da África, Ásia e Oceania. Jacarés, por outro lado, especialmente o jacaré americano, costumam ser um pouco mais tímidos perto de humanos, embora isso não signifique que sejam inofensivos. Em certas condições, como época de reprodução ou defesa de ninho, eles também atacam. O jacaré-açu, na Amazônia, é um superpredador que domina seu território com firmeza. Uma diferença marcante está no modo como eles lidam com outros da mesma espécie e com outros crocodilianos. Crocodilos tendem a ter disputas violentas entre si, com mordidas e mutilações. Jacarés também brigam, mas em algumas regiões parece haver uma tolerância um pouco maior, dependendo da abundância de recursos. E aqui vem um detalhe que pouca gente comenta. Existe em alguns lugares sobreposição de habitats entre crocodilos e jacarés, como na Flórida, onde o crocodilo americano e o jacaré americano podem aparecer relativamente perto. E na prática, quem manda? Na maioria das vezes, o crocodilo evita conflitos diretos e fica em áreas mais salobras e costeiras, enquanto o jacaré domina lagoas de água doce. É quase um acordo territorial forçado pela seleção natural. Se você está acompanhando, presta atenção agora. O cérebro deles não é grande, mas o comportamento é muito mais complexo do que se imagina. E isso inclui até cuidado parental. Tanto crocodilos quanto jacarés cuidam dos ninhos, ajudam os filhotes a saírem do ovo, transportam bebês na boca. Isso cria laços fortes e também situações de extrema agressividade com qualquer um que chegue perto do ninho. Uma mãe crocodilo ou jacaré defendendo seus filhotes pode ser muito mais perigosa do que um macho solitário tomando sol. Mas e quanto à inteligência? Os dois mostram comportamentos curiosos, como o uso de ferramentas simples, posicionando gravetos no focinho para atrair pássaros que querem material para ninho. Ambos são observadores, calculistas e pacientes. Isso significa que, em um confronto indireto, como competição por território ou por comida, quem for mais paciente e estratégico pode levar vantagem, e não apenas quem morde mais forte. Se você ainda está firme aqui, é porque quer chegar no ponto crucial: quem vence num confronto direto, crocodilo ou jacaré. Mas antes da resposta final, tem um detalhe que muda completamente qualquer comparação: o tamanho. Em termos de tamanho máximo, os crocodilos geralmente vencem com folga.
O crocodilo de água salgada pode passar de 6 metros em casos excepcionais. O crocodilo do Nilo facilmente passa de 4 ou 5 metros. São monstros gigantescos. Entre os jacarés, o jacaré-açu é o maior, podendo chegar a cerca de 5 metros, e o jacaré americano pode chegar perto dos 5 metros em casos raros. Isso significa que, em um confronto entre indivíduos médios das maiores espécies, um crocodilo de água salgada grande provavelmente seria maior e mais pesado que um jacaré típico. Peso é força. Em brigas de animais, o tamanho importa demais. Ele influencia alcance, impacto, capacidade de dominar fisicamente o outro. Mas, se ajustarmos a disputa para indivíduos de tamanhos similares, a comparação fica mais interessante. O jacaré com seu focinho em U e mordida esmagadora, o crocodilo com seu corpo mais agressivo e focinho mais fino. Numa luta de agarrão, mordida contra mordida, o que decide pode ser a primeira investida, o ambiente e o posicionamento. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação em 3 cenários diferentes, porque é aí que você vai enxergar claramente as forças e fraquezas de cada um. Cenário 1, lagoa calma, água doce, margens lamacentas, vegetação densa. Essa é a casa perfeita do jacaré, especialmente o jacaré-açu. Ele conhece esse terreno, se esconde com facilidade, se movimenta silenciosamente na água escura. O crocodilo, mesmo sendo um predador formidável, não está em seu ambiente ideal se for de uma espécie que prefere águas mais abertas ou estuários. Nesse cenário, a camuflagem, o conhecimento do terreno e a capacidade de emboscada favorecem o jacaré. Se o jacaré conseguir atacar primeiro, mirando o flanco ou o pescoço do crocodilo, pode conseguir uma vantagem crucial. Lembra que a barriga é mais vulnerável? Um ataque lateral bem posicionado, seguido de um giro da morte, poderia ser devastador. Cenário 2, rio largo, corrente forte, margens mais abertas, presença de grandes mamíferos. Aqui, o crocodilo do Nilo ou o crocodilo de água salgada reina. Eles são acostumados a atacar grandes presas, a enfrentar disputas com outros crocodilos enormes. Nesse ambiente, o crocodilo provavelmente domina o melhor ponto de emboscada. Ele se posiciona onde a corrente traz presas, sabe exatamente quando avançar. Se um jacaré entrasse nesse território, as chances são de que fosse visto como invasor. O crocodilo, mais territorial e agressivo, atacaria, e com vantagem de tamanho e força de mordida, além de uma armadura mais espessa, o crocodilo muito provavelmente venceria na maioria das vezes. Cenário 3. Área pantanosa intermediária, com água doce e salobra, ambos presentes. Espécies de tamanho semelhante, um crocodilo e um jacaré adultos. Aqui não há dono claro do terreno. A luta seria brutal. Morder, girar, tentar virar o outro, escapar da armadura das costas, atacar a lateral. Nesse tipo de confronto direto, sem vantagem óbvia de ambiente, tudo se reduz a 3 fatores: tamanho individual, experiência de combate e agressividade. Na média, o crocodilo ainda teria uma leve vantagem por ser, em geral, mais agressivo e acostumado a confrontos pesados, dependendo da espécie. Mas isso não significa que o jacaré sempre perderia. Um jacaré-açu experiente e em plena forma poderia ser um adversário terrível até para um grande crocodilo. Se você ainda está aqui, agora vem a revelação que amarra tudo isso. Ao longo do vídeo, a gente falou de formato de focinho, pele, força de mordida, água, terra, comportamento, tamanho. Mas existe uma conclusão que muda a forma como você enxerga a pergunta inicial. Quem é mais forte, crocodilo ou jacaré? A verdade é que a pergunta está incompleta. Não existe um campeão absoluto em todos os cenários. O que existe são especializações. Crocodilos, especialmente os grandes como o do Nilo e o de água salgada. Máquinas de guerra naturais criadas para dominar grandes rios, estuários e até mares com força bruta, tamanho e agressividade extrema. Eles são, em muitos sentidos, os gladiadores mais pesados entre os crocodilianos. Jacarés, por outro lado, são mestres da emboscada em ambientes de água doce, pântanos e rios escuros. Seu focinho em U e sua mordida esmagadora fazem deles especialistas em determinados tipos de presas. Eles são mais discretos em alguns casos, um pouco menos propensos a atacar grandes mamíferos, mas ainda assim predadores implacáveis. Em um confronto direto, igualando tamanho e idade, o crocodilo teria uma vantagem geral, principalmente se falarmos das espécies mais agressivas. Sua armadura mais densa,
Força de mordida brutal e comportamento mais territorial aumentam suas chances. Em escalas maiores, com indivíduos gigantes, o crocodilo quase sempre seria o favorito. Mas não subestime o jacaré. Em seu ambiente ideal, com a água a seu favor, camuflagem e conhecimento do terreno, ele pode virar o jogo contra praticamente qualquer coisa que entre no seu reino. É a clássica lição da natureza. Não basta ser o mais forte. É preciso estar no lugar certo, do jeito certo. Então, na próxima vez que você ver um documentário, uma foto ou até um meme com um desses animais, lembra de olhar além do rótulo jacaré ou crocodilo. Repara no formato do focinho, na exposição dos dentes. Imagina o ambiente em que ele vive e o tipo de presa que ele caça. Porque, a partir de agora, você não está mais só vendo um bicho grande com dentes. Você está enxergando uma máquina de caça sofisticada, com forças e fraquezas específicas. Se esse conteúdo te ajudou a entender de vez as diferenças entre crocodilos e jacarés e te fez pensar 2 vezes antes de dizer que são todos iguais, deixa o like e comenta quem você acha que venceria em um duelo no seu cenário favorito. Um pântano escuro, um rio gigante ou uma praia deserta. E se quiser mergulhar ainda mais fundo no mundo dos predadores, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Porque a natureza ainda tem muitas batalhas secretas esperando para serem reveladas.